Olá, querido cliente, seja bem-vindo à Lojinha Atacado. Eu sou o Rafa e hoje nós vamos conversar sobre películas curvadas. O que está acontecendo, gente? Antigamente, todos os telefones eles tinham a tela totalmente plana, né? Todas eram retinhas, né? E o que acontece? Com o tempo, tanto a Samsung quanto a própria Apple, entendeu? Desde o iPhone 6, o Samsung S6 Edge, a gente já está no S8 já lançando outro. Enfim, eles começaram a fazer os cantinhos da tela curvadas. Entendeu? E isso aí deu uma atrapalhada boa no mundo das películas. Porque o que acontece? A gente tem, nossa, você está vendo aqui uma parte do painel, a gente tem centenas de modelos de aparelho no mercado. Só que uma parte deles, ali vamos dizer assim, nossa, sei lá, menos de 5% dos aparelhos tem esses cantinhos, as telinhas curvadas, né? Normalmente são os cantos, né, a tela toda. É só as pontinhas do aparelho, entendeu? Por exemplo, o J5 Prime, que é o novo também, o J7 Prime tem os cantinhos curvados, entendeu? J5 Pro também. Alguns do K10 tem também o K4, sabe assim? O próprio iPhone 6 já tem um cantinho curvado, aí consequentemente o 7 também, enfim, os novos também tem. E isso dá algum probleminha. Por quê? Porque as pessoas que compram película de vidro, principalmente, elas querem que a película cubra a tela toda, né? Só que o que acontece? As películas de vidro elas são feitas em vidro temperado. Por quê? Porque o vidro temperado é o que é usado no banheiro, até o que é usado nos boxes, que quando você quebra, ele estilhaça. Então até por questão de prevenção, por segurança. Antigamente não era feito de vidro temperado. Quando o vidro do banheiro quebrava, por exemplo, os boxes de vidro quebravam, virava uma faca de cortando a pessoa, entendeu? Então assim, por questão de segurança, até começaram a trabalhar com vidro temperado. Que quando você quebra, ele faz aqueles montes de pedacinho, ele se quebra todo o vidro. E a película é a mesma forma. Normalmente ela quebra e ela dá uma estilhaçada, né? E o que acontece? Tá tendo muito problema, porque normalmente as pessoas compram e acham que tem que ficar a tela inteira protegida. Só que o vidro não. As películas de vidro elas vão até a parte que começa a parte curvada. Então assim, normalmente esses celulares que tem os cantinhos, as bordas curvadas, a película não vai cobrir a tela toda, entendeu? E aí o que acontece? Estou gravando esse vídeo para justamente você explicar para o seu cliente, ou até mesmo que você que já comprou alguma película de vidro e você tem um aparelho que é com a borda curvada, você está vendo que ela não está cobrindo a tela toda. Vai cobrir até a parte. Normalmente fica no meio, o cantinho quando é curvado não cobre. Antigamente chegaram a fazer algumas películas maiores, só que a película ficava levantada em relação à parte curvada. Então ficava a curva e a película levantada. Aí essa parte a pessoa usava o touch e não funcionava. Então eles começaram a diminuir, então a película hoje, aqui começa a parte curvada, a película vem até aqui, entendeu? E então é normal isso, não é anormal. E aí que tá um grande problema. Aí você fala assim, pô, legal, os caras têm que produzir então uma película curvada. Sim, bacana. Está sendo feito isso. Só que o que acontece? Às vezes tem algum modelo que, por exemplo, a LG lança um modelinho que, assim, não se sabe nem se vai vender muito. Só que tem o cantinho da tela curvada. É muito mais fácil fazer a película de vidro, ela é muito mais fácil, muito mais barata. As películas curvadas tem algumas no mercado. Igual, por exemplo, tem pro K10, entendeu? Sabe? Pro S6 Edge, S7 Edge tem. Por sinal, até trouxe uma aqui pra mostrar pra vocês, entendeu? Eu vendia muito essas películas, mas eu parei um pouco e já vou contar por quê. Ó, tá vendo? Ó, ela é diferente. Normalmente ela tem até cores. As partes curvadas normalmente tem até cor. Não é vidro, é tipo um acrílico. É uma película diferente, né? E aí ela tem a partezinha curvada. Você não tá conseguindo ver direito, mas ela tem. Isso aqui é bacana, mas assim... A pessoa tem que saber colocar muito, porque dependendo dessa partezinha curvada, se a pessoa colocar errado, fica uma bolha, fica levantado, entendeu? E acaba que não funciona o touch. Então o que acontece? Além dessa película ser muito mais cara que as outras, por exemplo, as películas de vidro, as pessoas estão acostumadas a pagar R$10, R$20 no mercado, entendeu? Mais ou menos. Essas curvadas, às vezes, o custo dela, quando lança o aparelho, o custo dela chega a ser 30, 40 cada uma. E o cara ainda corre o risco de colocar errado, entendeu? De não conseguir usar direito, porque ela fica levantada. Então essa película pro mercado, para os lojistas, ela além de ser muito mais cara que a outra, às vezes 10, 20 vezes mais caro que uma película de vidro, entendeu? Sendo sincero com você, essas duas películas, essa aqui é a normal, né? Aqui é um aparelho normal de vidro. Essa película é 10 vezes mais cara que essa, hoje, entendeu? Quando lança o aparelho, ela chega a ser 20 vezes mais cara, entendeu? Então é um investimento muito alto. E outro problema, quando o cliente vai comprar, ele fala assim, pô, legal, quanto que é a película de vidro? Ah, sei lá, eu cobro R$15 para colocar a película de vidro. Não tô falando eu, tô dando um exemplo de uma pessoa. Ah, é R$15.
Tá, e a pessoa chega e fala assim, tá, e você tem aquela curvada? Ah, tenho, ela em vez de 15 custa, sei lá, 60. O cliente fala, pô, mas que absurdo, é muito mais caro, entendeu? Então acaba que ela é difícil de comercializar, porque ela é muito mais cara. E por que ela também é muito mais cara para se comercializar? Porque ela tem um risco, você coloca ela, se a pessoa não souber colocar direito, entendeu? Não vai funcionar, vai ficar torto, o cliente vai reclamar, entendeu? Vai ter que colocar outra. E às vezes, errando uma película ou duas, o cara não tá pagando mais, ele já perdeu o lucro dele, entendeu? Então para as lojas é muito difícil, é uma película complicada. E aí acaba que o quê? Eu que vendo película, por exemplo, que tem uma loja, metade da minha loja é película de vidro também, capinha de celular, eu não tenho um estoque muito grande de película curvada. Por quê? Porque os clientes, eles evitam, eles acabam não arriscando muito, entendeu? Até porque o que acontece? Por exemplo, o iPhone 6. Ele tem a tela, o cantinho curvado. Meu, a película vai quase até a ponta. É 1 milímetro, 2 milímetros que fica curvado, que a película não pega, a película de vidro. E outra, entra a capinha ali próximo, protegendo. Então assim, a película de vidro ela é viável, entendeu? É muito pequenininha a parte que fica desprotegida, tá entendendo? Se uma pessoa tiver a capinha direitinha do aparelho dela, uma capinha anti-impacto às vezes, que ela é bem durinha e ainda tem uma camadinha que fica assim perto da tela, e com a película de vidro o celular está totalmente protegido, dificilmente vai bater e quebrar aquele cantinho entre a película e a capinha, tá entendendo? Então acaba que as películas curvadas, elas não é que elas são desnecessárias, mas elas são difíceis de trabalhar e acaba vendendo muito menos. Então elas são mais caras, elas têm um risco maior de colocar, entendeu? O cliente final do varejo, ele não quer pagar o preço dessa película, entendeu? Por exemplo, as S8, essas que são curvadas, quando lançou o S7 Edge, por exemplo, que já tem um tempinho, no Mercado Livre as pessoas vendiam a película curvada, entendeu? A cento e poucos reais, era 120, 130. Até porque, assim, a pessoa acabou de comprar um telefone que custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, entendeu? O que é 100 reais para uma pessoa proteger a tela? Então os caras colocam o preço lá na lua. Mas pensando no custo, ela custava 30 reais, entendeu? Então, assim, é um custo muito alto para uma película, porque é um processo de produção totalmente diferente. Você vê que é uma película mais sofisticada. Ó. Ela vem com os furos direitinho, ela tem uma borda, por exemplo, essas aqui, essa aqui é do S7 Edge, por sinal. Tem dourada, tem toda transparente, tem outras cores, então é uma película um pouco mais sofisticada. Só que igual que eu te falei, é uma película com muito mais risco, uma película mais complexa de ser trabalhada. Então assim, por que eu estou gravando esse vídeo? Explica para o seu cliente. Quando você chegar, entendeu? Eu, quem compra película de mim, eu já mando até uma listinha dos modelos que tem a bordinha curvada, né? Pra pessoa já avisar, falar, olha, você tá comprando película de vidro, mas ó, não vai cobrir totalmente a tua tela do celular. O cantinho ali vai ficar desprotegido, mas também não tem problema, tal, entendeu? Antes a película de vidro protegendo, entendeu? A maioria da tela, 95% da tela, do que nenhuma película, entendeu? Que tem cliente também que às vezes não pensa. Ele fala, ah, se não protege toda, eu não quero, entendeu? Aí fica com o telefone desprotegido. Quer dizer, então explica isso pro seu cliente. Fala assim, é melhor você ter uma proteção de 95% da tela, entendeu? Do que não ter nenhuma, né? Qual é o risco de você bater e quebrar sua tela com um telefone totalmente desprotegido ou com uma película que cobre 95% da tua tela? Tá entendendo? Então eu tô gravando esse vídeo para explicar isso, até para vocês que forem donos de loja, que vocês que trabalham vendendo películas, entendeu? Já explica pro cliente de vocês. Quando o cara for comprar, se você vê que o telefone dele é dos telefones que tem as telas curvadas, que é o que eu te falei, é uma minoria, mas existe, já explica pro cara, olha, não vai cobrir tudo, porque assim, assado. Tem cliente que já sabe. Tem cliente que já tem o telefone há algum tempinho, entendeu? Ele fala, não, tudo bem, eu já sei, fica tranquilo, legal. Eu tenho a capinha, protege direitinho, entendeu? Então tá tudo certo. Tem cliente que não sabe, tem cliente que acha que tem que ter a película perfeita, mas não tem. É um outro tipo de produção, é uma outra película, não é de vidro. Porque normalmente o vidro temperado ele estilhaça, é difícil o processo de fabricação, entendeu? É mais simples o processo das películas retas. Então vira um outro processo. Aqui é uma liga, enfim, não sei exatamente que eu não produzo a película, né? Mas eles têm todo o material, todo um jeito de produzir essa película curvada. Não é exatamente vidro, tá entendendo? E aí assim, por isso que eu gravei esse vídeo, existem outras películas que as pessoas estão usando, que é a de plástico e também a de gel, que na verdade é praticamente o plástico também, né, entendeu? Mas em outro vídeo eu quero explicar melhor isso. A gente vai ver, depois desse vídeo aqui eu vou fazer um outro vídeo ensinando as pessoas a colocarem a película, né, a colocar as películas no celular, que muita gente tem me pedido, e já vou comentar um pouco o porquê e a importância da película de vidro, qual a importância de ser de vidro, né? Que as pessoas têm gente que fala assim, eu prefiro então uma
de plástico. Mas o de plástico acaba não protegendo exatamente tudo que tem que proteger. E eu vou explicar num outro vídeo, porque esse aqui já tá ficando muito longo. Combinado? Então é isso. Lembra que alguns aparelhos têm essa película curvada, entendeu? Pouquíssimos, entendeu? Uma pequena maioria do total. Você vê que eu tenho 300 modelos de película de vidro, entendeu? Se eu consigo contar uns 10 ou 15 que tenha os cantinhos da tela curvada. Combinado? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você consiga pelo menos explicar melhor para o teu cliente essa questão de ser reta ou ser curvado, entendeu? E se você quiser às vezes a película curvada, qualquer coisa, fala com a gente. Eu não tenho de todos os modelos, eu não tenho estoque muito grande, porque igual que eu falei, não vende muito. Eu tenho milhares de películas, mas as curvadas vendem muito pouco. Então eu acabo comprando pouco também, entendeu? Que é igual aquilo que eu estava explicando sobre a questão do risco de colocar. Às vezes a pessoa é iniciante, às vezes o lojista ele começa a trabalhar com película, ele já quer trabalhar com a curvada. Ele não sabe colocar a película direito ainda. Demora um tempo a pessoa aprender a colocar certinho, a não errar mais, entendeu? Então é muito fácil ele errar com a película curvada. E aí ele vai perdendo dinheiro, né? Entendeu? E muitas vezes o cliente, esse que é o problema também, por isso que eu evito vender. Porque ele erra e vai colocar a culpa em mim, né? Fala assim, pô, você me vendeu uma película curvada ruim, entendeu? Sendo que não, ele que não sabe colocar, tá entendendo? É questão da experiência. Por isso que as pessoas estudam, fazem às vezes 4 anos, 5 anos de faculdade, tem estágio, tem depois a especialização, pra quê? Pra pessoa aprender. Agora a pessoa compra a película hoje, nunca trabalhou com isso, em meia hora ela quer saber colocar a película perfeitamente bem? Não vai, né? Entendeu? Vai errar. Combinado? Então é isso, espero que eu tenha, né, explicado um pouquinho geral, um pouquinho que você tenha entendido ao ponto de conseguir explicar para as pessoas ou entender o porquê às vezes sua película não cobre a tela inteira, tá bom? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom.